grupos para Porque poder... muita gente que estava não está mais. Isso, houve uma evasão. Eu estava conversando aí com a Aurideia, enfim, estava vendo aí essa realidade. Houve realmente uma evasão. Eu sei que muita gente não está frequentando as aulas, né? É uma pena isso, mas enfim, é, a gente vai ter que então retomar os grupos para. Eu vou deixar isso para o último bloco de aulas, tá? Eu não sei quando vai acontecer, mas eu acredito que vai acontecer logo. Ficou faltando para nós concluirmos a disciplina, vai ficar faltando 20% da carga horária, tá? 20 a 25% da carga horária. Então, nós estamos chegando quase a 80% da carga horária com esse bloco aí de 3 aulas que a gente tem ao longo dessas 3 próximas semanas. Bom, pessoal, vamos trabalhar o assunto que nos interessa nesse bloco de aulas, tá? O assunto que nos interessa eu fiz questão de trazer esse conhecimento em função, inclusive, daquele questionário que a gente apresentou, atividade 10, que vocês fizeram e tal. Pelo resultado do questionário, eu entendi que a gente tinha necessidade de trabalhar com realmente essa temática da microinformática e aproveitando então essa distância, já que a gente não tem como desenvolver atividades presenciais um pouco mais práticas, a gente vai trabalhar esse conteúdo que é importante, é super necessário, tá? Então, deixa eu apresentar aqui para a gente começar nossa reflexão. Bom, pessoal, essa então, eu coloquei unidade 1, esquece isso, nós estamos lá para frente, mas introdução à microinformática, essa é a temática, tá? Dentro dessa vertente de aulas focadas no letramento digital, ok? Porque ao longo de todas as nossas aulas, o que nós vamos estar fazendo é trabalhar o letramento digital. A ideia é a gente trabalhar o letramento digital ao longo dessa formação toda, né? Mas então, dentro dessa formação, um dos componentes importantes é esses conhecimentos, né, teóricos, né, conceituais e até mesmo um pouco práticos, né, no sentido de que a gente, na medida em que a gente está lidando com a máquina ali, a gente está vendo essas coisas, tá? Então, de microinformática, ok? Esses conceitos são muito importantes para a gente dominar e, a partir desse domínio, ter uma segurança maior em como lidar com a máquina, tá? Como lidar com esses recursos tecnológicos que nós temos à nossa disposição, ok? Então vamos lá, pessoal. O primeiro conceito fundamental é o conceito de sistemas computacionais, tá? O que são sistemas computacionais? O que é um sistema computacional? Na verdade, é um conjunto de hardware e software que permite justamente o armazenamento, a manipulação e a transmissão de informações, de dados processados, tá? Então, um sistema computacional moderno, né, nesse formato telemático e tal, consiste de um ou mais processadores, memória principal, memória secundária ou dispositivos de armazenamento de dados, né? Periféricos em geral, impressora, teclado, mouse, monitor, né? Uma interface de rede para estar conectando esses módulos processadores entre si e com o mundo virtual, e outros dispositivos de entrada e saída de dados, né? Então, enfim, o sistema computacional é um sistema relativamente complexo, né? Com muitos componentes envolvidos, formando
esse conjunto importante, que é o conjunto do hardware e do software. É essa relação entre hardware e software fundamental, fundamental para o funcionamento, não é? Para o uso desses recursos, tá? Desses recursos computacionais. Veja, dentro dessa relação hardware e software, eu queria separar um pouquinho e analisar um pouquinho cada um. Vamos ver um pouquinho do hardware e depois vamos ver o software, ok? Quando a gente pensa no hardware, pessoal, a gente pensa nesse conjunto aí de componentes eletrônicos. CPU, que é a unidade central de processamento, é o cérebro da máquina, e a placa-mãe, né? Então, a CPU está sempre atrelada a uma placa-mãe, inclusive ela é uma aquisição casada, né? Deixa eu fechar aqui a janela para evitar um pouco o ruído. Isso aí é a época da política. Então, essa é um casamento, né? CPU, unidade central de processamento, e placa-mãe, elas vão estar sempre casadinhas, inclusive a montagem do computador, né? Na montagem dele, na compra dos componentes. Essas duas peças têm que ser compatíveis, evidentemente, tá? Periféricos, aí a gente tem periféricos de entrada e saída, as memórias principais, né? RAM, ROM e cache, a gente vai ver cada uma delas e o funcionamento delas. As memórias secundárias, né? Que são os dispositivos de armazenamento de um modo geral, tá certo? Esse conjunto aí forma o hardware. A começar então pela CPU, tá certo? A CPU, pessoal, é um chip, não é? É uma pastilha, um chip de processamento com milhões de circuitos integrados, circuitos encapsulados dentro de uma pastilha, tá? Esses milhões de circuitos e componentes eletrônicos na dimensão, né, de nanômetros, ou seja, dimensões muito pequenas. A montagem desses componentes é feita por robô, né? Esses componentes são encapsulados por manipulação robótica, não tem como ser feito com manipulação humana. E, enfim, é um conjunto, é uma peça fundamental, é onde todo o processamento de dados que ocorre nos módulos processadores, que ocorre dentro desse sistema computacional vai acontecer, ok? Então, todo o processamento de dados ocorre nesse componente eletrônico. Ele é chave, então, para o funcionamento desse módulo processador, desse hardware, ok? Bom, esse chip, essa unidade central de processamento, como eu falei para vocês, ela vai estar conectada a uma placa-mãe, tá certo? Então, a placa-mãe é um dispositivo extremamente importante no sistema computacional, dentro desse conjunto, porque ela une todos os periféricos a esse chip de processamento de dados, né? Então ela une todos os outros componentes do sistema, todos os outros componentes eletrônicos que estão ligados ao sistema, ao processador de dados, né? A esse microchip que processa, que faz a máquina funcionar, né?
com os cálculos necessários para a máquina funcionar. Então, todos os periféricos vão estar ligados, tá certo? Ligados a esse microprocessador de dados. Então, aqui, ó, por exemplo, é o socket, é onde esse microprocessador vai ser encaixado na placa-mãe. Então, aqui é o socket onde essa conexão vai acontecer, tá certo? Todos os outros dispositivos vão estar unidos a esse processador através das linhas, das trilhas de fluxo de dados que se encontram na placa-mãe, tá certo? E esses componentes todos vão estar conectados à placa-mãe através de barramentos, através de portas de acesso, tá? Então, são muitos barramentos, cada barramento com portas de acesso diferentes, né? Slots para conexão desses dispositivos, né? E esses dispositivos vão estar se comunicando com a CPU através da placa-mãe, não é? Fluxos de dados vão se dar permanentemente aqui nessa placa-mãe. O que é uma placa-mãe, pessoal? Esses conhecimentos são muito importantes para vocês entenderem como funciona um módulo processador, né? Como funciona essa máquina, e para compreendendo o funcionamento dela, ter mais autonomia no uso dela, tá? E até compreensão para você perceber como investir nisso, que máquina comprar, que máquina vai te atender melhor, tá certo? Então você vai ter essa autonomia quando você conhece um pouco melhor o funcionamento de todo esse sistema, ok? Então veja, a placa-mãe nada mais é do que uma chapa de resina com circuitos impressos nessa chapa, tá certo? E esses circuitos impressos nessa chapa tem duas pontas. Uma ponta em que um dispositivo qualquer vai estar conectado a essa placa, e uma outra ponta lá no processador, certo? Então, os dados vão fluir desses dispositivos conectados à placa até o processador, e vão fluir do processador até outros dispositivos. Então, você vai ter dispositivos de entrada de dados e dispositivos de saída de dados. E alguns dispositivos que vão ser tanto de entrada quanto de saída de dados. Nós vamos ver isso ao longo dessa apresentação, ok? Ao longo dessas apresentações. Então, essa placa-mãe aqui, por exemplo, é uma placa-mãe até meio antiga, mas a imagem era interessante porque tinha, tinha essas identificações aí dos barramentos, né, dos slots e tal. Eu trouxe ela para nossa análise. Então, nessa placa-mãe nós vemos, por exemplo, dois chips importantes, chamados chipset, né, que é um chipset que é denominado ponte norte, e um outro chipset que é denominado ponte sul. Esses dois chipsets na placa-mãe, que é essa peça aqui e essa peça aqui, né, eles vão controlar esse fluxo de dados na placa. Eles funcionam mais ou menos como um guarda de trânsito, tá certo? Abrindo a via de fluxo de dados para um determinado barramento e fechando para os outros, né? E depois fechando para esse e abrindo para outro, ok? Quando você tem uma placa-mãe que tem um processador com um único núcleo, ok? Porque tem processadores que tem mais de um núcleo e tem placas-mães que aceitam até mais de um processador. Então você tem placas-mães que aceitam mais de um processador com mais de um núcleo cada um, tá certo? Mas quando você tem placa-mãe
que aceita apenas um processador com apenas um núcleo, o que acontece? Nada vai acontecer simultaneamente nesse sistema, certo? Porque o processador vai estar recebendo fluxo de informações de apenas um componente por vez, tá certo? Então, quem vai controlar esse fluxo de dados no sistema são esses dois chipsets que funcionam como esse guarda de trânsito nessa estrutura, nesse emaranhado de linhas de fluxo de dados, ok? Vejam, embora que isso aconteça uma por vez, embora que esse acesso aos dados, que esse processamento de dados aconteça um por vez, isso acontece com uma velocidade muito grande. E nós estamos falando aí, pessoal, de centenas de gigahertz. O que isso significa? Centenas de milhões de ciclos por segundo. Um ciclo de onda, tá certo? Seria um pulso que está chegando ali, que está fluindo ali naquele momento. Um pulso eletromagnético, um 0 ou 1, tá certo? Então, quando a gente está falando aqui de centenas de milhões, ou alguns processadores trabalham na casa aí dos 300 gigahertz, né? Então você vê, são 300 milhões de ciclos de onda por segundo. Hertz aí é um ciclo de onda. 1 Hertz é um ciclo de onda. Quando você fala 300 giga, você está falando 300 milhões de ciclos de onda. Então é uma rapidez muito grande que esses dados fluem nesse sistema. Por isso que você, quando liga um computador, mesmo um computador antigo, que tenha um processador simples, de um núcleo apenas, mas você hoje, mesmo com um computador assim, você consegue ouvir um vídeo, ou digitar um texto, né, ler alguma coisa, tudo ao mesmo tempo, né? Você parece que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Não está, ok? Em um momento ele está abrindo o fluxo de dados para o teclado, no outro momento ele está abrindo o fluxo de dados para a tela, a tela do teu monitor de vídeo, né? No outro momento está abrindo o fluxo para o programa que está, para o periférico que está transmitindo aquele sinal de vídeo, enfim, assim por diante. Mas parece que está acontecendo ao mesmo tempo por conta da rapidez com que esse processamento, com que esses dados fluem no sistema. Então é importante saber que existem esses dois chipsets aí que controlam esse fluxo de dados. Esses dados vão fluir então de todos esses barramentos até o processador de dados e do processador de dados para os barramentos, né? Então os barramentos de entrada vão introduzir, barramentos de saída vão receber, tá? Bom, e aqui nós temos alguns exemplos de barramentos, como por exemplo, esse barramento SATA aqui, que é um barramento um pouco mais rápido do que esse aqui, IDE. Os dois barramentos usados para conectar, por exemplo, HDs, né? Para conectar dispositivos de armazenamento de dados, memória secundária, né? Que vão ficar internamente lá na CPU, lá no gabinete da máquina. Vão estar lá interno, junto lá do computador, dentro do computador, né? Você vai ter ou um HD ou um SSD, depois a gente vai falar sobre isso, e vão estar usando esses barramentos aqui. Esse aqui mais lento, esse IDE, é um barramento bem mais antigo. Hoje, basicamente, ele é usado para conectar CD-ROM, leitor de CD, que praticamente também não existe mais,
né? Então o leitor de CD está caindo em desuso, quase não existe máquinas com leitor de CD. E esse barramento SATA aqui é um barramento mais veloz que vai estar sendo usado para conectar, por exemplo, esse HD. Ok? Mas aqui nós temos, por exemplo, um HD, um barramento mais moderno, um slot aqui moderno, bem rápido, que é um slot PCI Express, né? E essa placa aqui não é das melhores, o PCI Express aqui é 16 velocidades, mas tem barramentos PCI Express que dá, né, fornece um fluxo de dados ainda com muito mais velocidade. Mas é um bom barramento esse PCI Express, que normalmente é utilizado para você conectar uma placa de vídeo externa. Então essa placa-mãe aqui é uma boa placa, embora antiga, né? Que permite uma placa de vídeo externa. Isso aqui é importante na performance da máquina, tá? Então, quando você tem uma placa de vídeo externa conectada à tua placa-mãe, o computador ele acaba sendo muito melhor, ele acaba funcionando melhor. Por quê? Porque um dos componentes que mais consomem recurso de hardware é justamente o vídeo. Então, se você tem uma placa de vídeo externa, grande parte do processamento de vídeo vai se dar nessa placa externa, liberando o recurso de hardware, memória principal, processador de dados. Então, grande parte do que seria feito usando o recurso de memória e usando o recurso de processador não vai ser usado. Por quê? Porque vai estar sendo feito parte desse serviço aqui na placa de vídeo. Tá certo? Então, um computador que tem uma placa de vídeo externo, ele acaba sendo um computador com melhor performance, com funcionamento melhor. Ok? Então, essa placa aqui é uma boa placa nesse sentido. E aqui você tem, por exemplo, os barramentos de memória principal, que é a memória RAM, por exemplo. Vamos estar usando esse barramento aqui. Depois a gente vai ver como funciona a memória RAM, para que ela serve. A gente vai chegar lá, tá? Mas aqui seria o slot onde ela é colocada na máquina, ok? Nós temos outros dois barramentos um pouco mais simples aqui, que são barramentos PCI, barramentos mais antigos, mas que também são interessantes para você conectar algum dispositivo, por exemplo, alguns plotters, alguns scanners antigos vão precisar de usar esse barramento, né? Por que mais antigos? Porque normalmente esses dispositivos mais novos já utilizam um outro barramento que é a USB, tá? A USB, essa porta USB que a gente conhece bem, que a gente coloca ali o pendrive e tal, ele acabou se tornando um barramento universal. E a gente vai estudar um pouquinho e falar um pouquinho sobre ele com mais calma mais adiante, tá? Aqui atrás, ó, isso aqui é o painel traseiro dessa placa-mãe. Esse painel traseiro, ele fica para fora do gabinete, onde você conecta vários dispositivos ali. Então aqui, por exemplo, você vai estar conectando, uma porta USB para você botar um pendrive. Aqui deve ter umas duas portas USB juntas. Tá? Aqui, por exemplo, é o conector para você estar conectando ali o cabo do teclado, do mouse, né? São conectores mais antigos que servem para isso. Isso aqui é uma serial, uma porta que era usada para as impressoras, né? Hoje as impressoras usam USB, a maioria, mas ainda existem impressoras que usam essa porta serial aqui para se comunicar com o computador, ok? Aqui também nós temos os conectores para som, né? Microfone, caixa de som e tal. Então nós temos aqui os conectores que ficam lá fora, ficam
nesse painel traseiro da placa aqui, onde você vai fazer essas conexões, tá? Outras coisas que nós estamos vendo nessa placa aqui, por exemplo, aqui, ó, é onde você vai estar colocando, plugando os fios que vêm da fonte de força para estar energizando essa placa. Então, normalmente, a energia entra dentro de vem de um estabilizador, de um no-break, né? Entra para uma fonte de força interna da máquina, e essa fonte de força vai conectar os fios aqui nesse plug, nesses encaixes, alimentando essa placa aqui com energia, tá? Então ela vai ficar energizada através desse plug. Tem uma placa, um PCI Expressinho pequeno aqui, que esse aqui é usado muito para o SATA também, mas o PCI Express é usado muito para conectar dispositivo de armazenamento, como por exemplo o dispositivo o SSD, que são pastilhas. Ao invés de ser HD, é o SSD. Nós vamos comentar sobre ele mais à frente, mas já que a gente está vendo a placa aqui, eu estou fazendo o comentário desse slotzinho aqui, PCI Express 1, de velocidade 1, tá? Bom, aqui uma outra coisa importante para vocês saberem é que depois a gente vai saber por que dessa pilha, tá? Mas eu já vou adiantar aqui essa pilha, que essa é uma bateriazinha, uma pilha comum que você compra no camelô e tal. Quando normalmente o fabricante fabrica a placa, né, ele coloca uma pilha aqui que vai durar 10 anos. Essa pilha aqui, ó, é uma pilha comum, mas que dura muito. Por que dura muito? Porque ela vai servir apenas para energizar um chipzinho de memória RAM chamada CMOS, tá? Depois a gente vai entender a função dessa memóriazinha CMOS, que fica atrelada à memória ROM para fazer gravações que você atualizações para você configurações que você faz no setup da máquina. Quando você faz qualquer configuração no setup da máquina, embora o setup seja um programa da memória ROM, e aí a gente vai entender a diferença entre memória ROM e memória RAM, tá? Mas quando você faz alterações no setup da máquina, essas alterações ficam salvas nessa memória chamada CMOS. E como ela é uma memória RAM, ela precisa de energia, senão o conteúdo dela se apaga. Então aí para ela manter essa energia, tem essa pilhazinha aqui. Então essa pilhazinha aqui é uma pilha que vai ceder muito pouca energia, só para alimentar essa memóriazinha chamada CMOS. Então ela dura muito, dura 10 anos, até mais. Normalmente ela dura mais do que o computador que você comprou. Você comprou o computador, vai usar 5, 6, 8 anos e tal, daqui a pouco ele dá uma pane mesmo, você não consegue mais usar, vai-se embora, a pilha ainda está lá, tranquila. Agora, se ela vier a falhar, aí você vai ter problema, você vai ter que abrir o gabinete, se ela vier a falhar antes de você se desfazer da máquina, né? Você vai ter que abrir o gabinete e trocar essa pilha aqui. É uma pilha que você compra no camelô mesmo. E troca aqui, põe aqui. Baratinha, R$10. Você bota aqui. Tá? Mas só para vocês saberem que essa pilhazinha aqui, ela tem uma função que é importante. Tá? Bom, e aqui nós temos nessa placa de circuitos impressos, aqui nós temos um monte de componente eletrônico, capacitores, diodos, tal, um monte de coisa aí, né? E vários chips de processamento, vários chips com circuitos impressos, né? Que estão aqui dentro. Então as placas-mães, por exemplo, off-board para vídeo, vão vir com chips nela mesmo, um chipzinho de vídeo, que vai fazer o recebimento de sinais de vídeo.
e vai fazer o início ali de processamento de vídeo. Só que como é uma placa on-board para vídeo nesse caso, tá? Na placa-mãe vai ter um chipzinho lá que vai receber esse sinal de vídeo. O que vai acontecer? Ele vai usar muito recurso de memória principal e de processador de dados para fazer esse trabalho. Quando ela tem uma placa de vídeo externa, ela funciona melhor, porque ela não tem consumo de recurso, né, de recursos naturais da máquina para atender a essa demanda. Pessoal, até aí, tudo bem? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que são questões mais técnicas, mas vocês vão entender a importância desse conhecimento depois, tá? Isso aí é um processo. A gente tá num processo. Eu sei Professor, que... Oi. Então, assim, no caso, eu compro a máquina e ela já vem com a placa-mãe, mas aí se eu quiser aperfeiçoar ela, no caso, assim, para rodar vídeo, programas mais pesados, eu tenho que colocar a placa de vídeo, é isso? Para isso, quando você comprar a placa, quando você comprar o computador, tem que perguntar se ela vem com slot, com barramento para vídeo externo. Porque ela pode vir com um chip de processamento de vídeo interno, on-board, mas vir com barramento para você instalar uma placa externa. Okay? Aí, caso não venha, a placa-mãe executa essas atividades? Vai executar, só que, como eu estou te falando, como o chipzinho de vídeo está preso na placa, é parte da placa, então a performance do computador acaba ficando menor. Ele funciona bem, mas se você quiser, por exemplo, rodar programas mais intensos, por exemplo, para fazer edição de vídeo, coisas mais profissionais, você não vai conseguir fazer com ele. Certo? Por quê? Porque ele vai ficar muito lento e você não vai conseguir rodar programas que vão exigir muito de recurso para, por exemplo, processar vídeos e tal. Se você tem uma demanda específica do computador, se você vai usar o computador profissionalmente, por exemplo, para edição de vídeo e coisas dessa natureza, você necessitará comprar uma placa-mãe, comprar um computador que tenha uma boa placa de vídeo externa. Entendeu? Okay. Porque senão você não vai dar conta desse trabalho. Entendi. Obrigada, professor. Ok, então pronto. Isso aí é para a gente ir conhecendo, tá, pessoal? Então são vários detalhes, a gente está só conhecendo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esses barramentos, né? O que são barramentos, então? Barramentos ou interfaces? Então, de modo simples, a gente já colocou isso, de modo simples, podemos entender por barramento um caminho por onde os dados fluem, ok? Então, embora hajam muitos desenhos diferentes de barramento, então existem diferentes tipos de barramento com diferentes desenhos, ou seja, formas desses dados fluírem no sistema, tá? Então, embora haja muitos desenhos diferentes de barramento, em todos vemos a presença de linhas de fluxos de dados. E em qualquer barramento, essas linhas podem ser classificadas em 3 grupos funcionais. Você vai ter barramentos onde você vai ter linhas de dados, linhas de endereços e linhas de controle, tá? Então, inclusive no mesmo barramento, você vai ter linha de dado, linha de endereço e linha de controle. Por que isso? Porque esse fluxo vai precisar ser localizado, então vai precisar desse endereço de onde está vindo, para onde vai, tá certo? Vai precisar desse controle que vai ser feito ali pelo chipset em contato com essa linha de controle dali do barramento, e vai precisar do fluxo do dado propriamente dito, que é onde ele vai estar fluindo, ok? Então,
O desempenho do barramento é medido tanto pela largura de banda, quantidade de bits que podem ser transferidos ou transmitidos ao mesmo tempo. Então, a largura de banda de um barramento é quantos bits ele consegue transmitir ao mesmo tempo. Normalmente são múltiplos de 2, né? A base aí é sempre 2, é binário. Então você vai ter barramentos de 16 bits, de 32 bits, de 64 bits, tá? Barramentos muito antigos de 8 bits, ok? Então você vai ter o barramento, ou seja, a largura de banda vai variar. Então essa largura de banda é importante para saber qual é a capacidade de enviar ao mesmo tempo dados por ele, tá? E também pela velocidade de transmissão, medida em bits por segundo, tá? Então aqui tem inclusive um erro, tem que aqui, ó, é 10 kbits por segundo. Então faltou um Bzinho aqui, tá? Faltou um Bzinho aqui do bits. Então veja, tanto você vai ter tanto a largura de banda quanto a velocidade vão influir na performance daquele barramento. Então, um determinado barramento é melhor ou pior em termos de capacidade de fluxo de dados através dele, em função da largura de banda e em função da velocidade com que ele vai conseguir transmitir esses dados, certo? Então, isso é importante. Você tem barramentos aí de 10 kbps, de 100 megabps, até de 1 gigabps, e hoje até mais, tá? Então você vai ter barramentos aí com velocidades muito, muito altas, transmitindo dados a uma velocidade muito alta. Essa interface, esse barramento, fornece o meio então de ligação entre a placa-mãe e determinados dispositivos. A interface IDE, por exemplo, é utilizada para comunicação de HD e CD-ROMs, como eu falei, né? Aí eu falei do PCI, eu não coloquei aqui o exemplo de barramento SATA, até porque essa placa não tinha, é muito antigo. Aliás, desculpa, barramento SATA é aquele que eu mostrei, que é usado mais aqui, ó. Voltar aqui rapidamente. Esse aqui é o barramento SATA, né? Ó, que é usado mais atualmente para conectar os HDs mais modernos e até SSDs, tá? Que são dispositivos de armazenamento interno da máquina. Ok? Então, barramentos PCI, barramentos SATA, PCI Express, falei sobre eles, e o USB, que é o Universal Serial Bus. Universal Serial Bus. Esse barramento USB, ele é um barramento hoje que se tornou padrão, tá? Essa interface levou um bom tempo para se consolidar, mas chegou firme, ficou, e hoje é praticamente um barramento padrão para conectar muito. Fabiana. Deixa eu desabilitar aqui o... Pronto, desabilitei aqui o microfone de Fabiana, estava dando uma interferênciazinha. Então, esse barramento USB se tornou padrão, muito importante, tá certo? Se tornou um barramento importante. Dentre suas principais características, destacam a possibilidade de conexão de vários periféricos. Então, hoje você compra uma impressora, um scanner, uma webcam, né, um mouse, um monte de coisa você conecta na porta USB, tá? E ele tem algumas características, por exemplo, você pode conectar e desconectar o dispositivo sem precisar desligar a máquina, né? Há muitos outros barramentos, se você fizer isso, você queima ou a placa ou o dispositivo. Então você não pode fazer isso,
né? Por exemplo, você não pode chegar lá no barramento SATA e simplesmente sacar a conexão lá do HD, tá certo? Você queima, vai acabar queimando o teu HD ou a própria placa. Já o barramento USB permite isso tranquilamente, você pluga e despluga o dispositivo sem necessidade de desligar a máquina, né? Eles têm velocidades que variam bastante, né? De 1.5 megabits por segundo a 12, e hoje você tem barramentos que trabalham a muitos gigabits por segundo. As USBs, por exemplo, 3.0, né, e até a USB 4.0, que é o USB-C, uma USB diferente, não é essa mesma USB que a gente usa, não. É um USB que tem um conectorzinho diferente no computador. Essa USB-C, por exemplo, ela transmite velocidades que chegam a 40 gigabits por segundo, né? Então, uma velocidade muito grande na transmissão de dados, tá? Barramento muito veloz, ok? Você também poderá usar um novo cabo em todos os dispositivos, com porta Thunderbolt. Isso aqui é um tipo de porta que trabalha com USB 3, né? Que também é um pouquinho diferente da USB normal. A USB normal é a 1 e 2, tá? A USB 3 já muda um pouquinho o formato. Drives externos, baterias portáteis e tal. Então, muitas coisas podem ser conectadas usando esse dispositivo. Até aí tudo bem, pessoal? Vimos aí coisas importantes ligadas à CPU, placa-mãe, tá? Os barramentos que estão conectados, que permitem essa conexão. Ou seja, pessoal, olha só, todos os dispositivos, voltando um pouquinho aqui à placa, qualquer dispositivo que você esteja usando no computador, qualquer um, mesmo que você esteja usando um dispositivo sem fio, né? Vamos supor que eu esteja usando mouse sem fio, ou estou passando uma transmissão, passando slide, apresentação, usando um daqueles né, projetor, aqueles controle remoto à distância. Veja, mesmo assim, esse dispositivo está ligado à placa-mãe. Aí, nesse caso, vai haver na placa-mãe um sensor, né? Ou um sensor Bluetooth, ou um sensor Wi-Fi, né? Para receber esse sinal via ondas de rádio, ok? Bluetooth, Wi-Fi, trabalham com tecnologia, né, voltada para ondas de rádio, né? E aí com frequências diferentes entre uma e outra, mas são ondas de rádio, e aí você vai ter um sensor. Professor, Oi, pode falar. o meu mouse e o teclado são sem fio, são os dois. Pronto, então, veja, mesmo eles sendo sem fio, ou eles vão ter, ou você vai estar usando um receptorzinho conectado à porta USB, pode ser que você esteja usando um conector, um dispositivozinho que captura o sinal, né, do teu mouse ou do teu teclado usando a porta USB. Então, ou você está usando a porta USB, ou você tem na própria placa-mãe um receptor, ok? Para fazer a captura desse sinal. Esse sinal vem por ondas de rádio, né? Mas entra na placa-mãe para poder chegar no processador. Para você poder enviar dados ao processador e ele poder, então, efetuar os teus comandos, tá? Quando você, no teu teclado, aperta ali as letras, as teclas, né, para escrever um texto, você está enviando pulsos eletromagnéticos através do teu teclado, no caso aí, usando uma porta Bluetooth, uma porta Wi-Fi, certo? Uma conexão sem fio. Mas essa conexão vai estar transmitindo esses dados via ondas de rádio. Então, esse dado
que sai do teu teclado no formato de onda de rádio, ele vai ser transformado em pulsos eletromagnéticos, em zeros e uns, tá? Vai ser transformado em pulsos eletromagnéticos para poder fluir pela placa-mãe até chegar ao processador. Entendeu como funciona aí, Zé? Entendeu? Sim. Beleza. Ele tem um dispositivozinho no mouse. No caso aí você tem um dispositivozinho de recepção de sinal, Isso. que você usa na porta USB. Não é isso? Não, eu não tenho nenhum fio nem nada. Ele é o dispositivo que eu digo que ele é embutido aqui no mouse. Sim, mas você tem algum dispositivozinho pequenininho que você coloca na porta? Tem. Pronto. Esse dispositivozinho pequenininho que você coloca na porta USB, ele vai capturar essa onda de rádio, vai transformar essa onda de rádio em pulsos eletromagnéticos. Pronto, vai transformar essa onda de rádio em pulsos eletromagnéticos e aí vai enviar os dados para o processador, tanto do teclado quanto do mouse. Ok? Bom, então vimos isso aí, tudo é interessante. É interessante conhecer, né? Bom, e aí então nós temos os periféricos de entrada e saída. Por exemplo, o teu teclado é um periférico de quê? O que vocês acham? O teclado é um periférico de quê? Teclado. De entrada ou de saída? Ó, o de entrada introduz dados na CPU. De saída recebe dados da CPU. Então é de entrada. Ele é de entrada. Perfeito. O teclado é um periférico de entrada. O mouse também, tá? Agora, o monitor de vídeo. Eles mandam informação, né? Eles mandam informação, eles dão inputs no sistema, tá? Agora, o monitor de vídeo, por exemplo, é um periférico de quê? Saída. Caixa de som. Saída. Microfone. Saída. Então, e agora? Minha dúvida agora, né? De entrada. Microfone entrada. Microfone entrada, tá certo? Impressora. Saída, muito bem. Agora, se for uma multifuncional, que venha impressora, impressora, scanner, né? Copiadora. No caso da multifuncional impressora e scanner, o scanner é o quê? Entrada, muito bem, porque você coloca a imagem lá no scanner e ele vai escanear a imagem e vai pegar aquela imagem e jogar para a CPU processar. Certo? Então, o scanner é um periférico de entrada, mas a impressora é de saída. Então, se você tiver uma multifuncional, ela vai ser tanto de entrada quanto de saída, ok? Então é isso, você tem vários tudo na verdade vai estar conectado à placa-mãe e a placa-mãe vai estar fazendo esse controle desse fluxo de dados através dos seus barramentos. Os seus muitos barramentos vai permitir que ela controle esse fluxo de dados que estão fluindo no sistema. Ok? Então, periféricos de entrada e de saída, é importante entender a função de cada um. E aí você chega às memórias, tá? Você tem, ó, a memória principal é a memória formada pela memória RAM, memória ROM e memória cache. Ok? Pessoal, o horário já está esgotando, mas eu pelo menos quero ver se eu consigo tratar pelo menos da memória RAM aqui, tá? Depois, ou então pelo menos na memória ROM. Depois na próxima aula eu dou continuidade a partir daí. Mas vamos lá. Eu só me tiro uma dúvida bem rapidinho. Pois não?
o pendrive, ele é periférico de entrada e saída? Aí nós vamos ver mais adiante, tá? Porque o pendrive e todos os outros dispositivos de armazenamento de dados, ele é uma outra categoria, memória secundária. E uma característica da memória secundária é que ele é periférico, tanto de entrada quanto de saída. Aí a gente vai ver isso com calma. Ok? Ok. Então vamos lá para a memória principal, que esse conjunto de memória principal, gente, ela é fundamental no funcionamento da máquina. Eu não sei nem se vale a pena a gente começar agora a memória principal, porque eu acho que a gente vai ter que parar logo no... Enfim, eu acho que é melhor a gente começar ela do zero na próxima aula. Meu medo... É verdade, professor. Melhor. Porque é um conjunto bastante importante no sistema. Agora, pessoal, tem que ter pontualidade. Nossa aula começa às 18 horas. Eu não sei qual é o problema de vocês, mas é importante a gente cumprir esse horário. Tá? Já são 19h05, né? 19h05. Eu comecei, era 6h10. Eu poderia ir mais adiante, pelo menos até umas 19h30. Aí talvez a gente terminasse parte da memória principal. O que vocês acham? Pode ir, professor, por mim. Tá, então vamos dar uma continuidadezinha aí, gente. Vamos ver se a gente avança um pouquinho em memória principal, porque o meu medo é 3 aulas. Eu tenho 3 aulas para a gente esgotar esse tema, tá? Então, eu não quero deixar de dar esse tema completo aí para vocês, essa discussão completa. Vamos lá para a memória principal. Bom, a memória principal, pessoal, ela é formada de memória RAM, memória ROM e memória cache, tá? A memória RAM, ela tem várias características próprias. Cada uma dessas memórias tem características próprias, tá? A memória RAM, pessoal, é a memória que são esses pentes aqui um pouco mais compridos, tá? Normalmente tem um slot, como eu mostrei lá na placa-mãe para vocês, um slot onde ela será encaixada. Esses contatos aqui normalmente são cobertos aqui, são contatos que tem um acabamentozinho em ouro mesmo, né? E esses contatos aqui permitem uma conexão precisa com a placa-mãe, ok? Dentro desses slots. E aí você vai fazer funcionar o computador. Quais são as características principais dessa memória RAM? Primeiro, ela é uma memória volátil. Então, ela só mantém seus dados enquanto a máquina está ligada. Tá certo? Então, todos os dados gravados nessa memória, né, nas pastilhas magnéticas dela, eles só vão permanecer ali gravados enquanto a máquina está ligada. Quando você desliga a máquina, tudo que está nela zera. Ela fica zerada de novo, tá? Pronta para ser utilizada novamente num próximo carregamento da máquina, numa próxima utilização da máquina. Como é o nome dessas plaquinhas, professor? Aqui, na verdade, são pastilhazinhas onde os dados vão ficar guardados. Ó. Cada uma dessas pastilhazinhas aqui é onde os dados vão ficar guardados. Essas memórias, elas têm capacidade de armazenamento de dados diferentes. Então, você vai ter memória RAM, por exemplo, de um pente de memória RAM de 2 GB, um pente de 4, um pente de 8, um pente de 16, sempre em múltiplos de 2, tá? Porque a gente vai estar trabalhando aí sempre com base 2, dígitos binários. A gente vai estar trabalhando com sistema de numeração binária, tá? Então, a gente vai... você vai ter aí
um pente de memória desse vai ter uma capacidade que vai variar, podendo chegar, por exemplo, a 64 gigabytes. Então, grandeza de armazenamento de dados é dada em byte e não em bit, diferente de grandeza de transmissão de dados. Grandeza de transmissão de dados é dado em bit. Então, por isso que a gente falou lá em 10 kbps, kbits por segundo. Tá certo? Porque isso é grandeza de transmissão, é valor de transmissão de dados. Agora, quando você trata de armazenamento, a grandeza aí passa a ser byte. Então, por exemplo, 2 gigabytes de armazenamento, 4 gigabytes de armazenamento, 8, 16, 32, 64. Então você vai ter pentes de memória RAM de até 64 gigabytes, é bastante espaço de armazenamento. Mas também um pente desse de memória RAM de 64 gigabytes custa aí em torno de R$ 3.500. Só o pentezinho de memória. Tá? Então, é um componente muito importante na máquina. Quanto mais, melhor. E vocês vão entender isso agora. Por que isso, né? Porque quanto mais, melhor. Porque é o seguinte, ó. Como é que funciona a memória RAM? A memória RAM vai carregar tudo que você está fazendo na máquina, a começar pelo sistema operacional. Quando você liga a máquina, tá certo? Depois a gente vai ver os passos anteriores. Quando o sistema operacional começa a ser carregado, ele começa a ser carregado na memória RAM. Ele começa a subir, a ser carregado na memória RAM. Aí começa lá, ó, carregando o Windows, aí fica aparecendo aquela gifzinha lá, movimentando lá a barrinha. Carregando o Windows, certo? O que é aquilo ali? É todo o conteúdo do sistema operacional subindo para a memória RAM, sendo carregada na memória RAM. Certo? Então, quando o sistema operacional termina de ser carregado, todos os processos e programas nativos do sistema são carregados completamente na memória, aí você começa a usar a máquina. Certo? E aí, cada programa que você abre, por exemplo, você abre lá um editor de texto, o Word. O editor de texto, você vai lá buscar esse editor de texto na tua memória secundária e ele vai ser carregado na memória RAM. Então, carregando o Word lá, até ele ficar pronto para você usar. Carregando o Excel, carregando o PowerPoint, vai ficar tudo aqui rodando na memória RAM. Você aperta lá o botão para abrir o navegador, o Chrome, o Firefox, tudo vai ficar rodando aqui, vai ser carregado aqui nessa memória, tá? Vai estar sendo carregado nessa memória. Então veja bem, pessoal, quanto mais espaço de memória RAM você tiver no sistema, mais folgada a máquina vai trabalhar. É importante também a velocidade desse barramento com que a memória vai estar se comunicando com o processador. Por isso a importância da placa-mãe nesse processo e a importância da quantidade, a capacidade de armazenamento dessa memória. Quanto mais você tiver de espaço nela, melhor. O computador vai funcionar folgado. Se você tiver muito pouco espaço de memória, muito pouco espaço em memória RAM, o que vai acontecer? Só o sistema operacional já ocupa praticamente todo o espaço dela. Então, você fica sem margem, com uma margem muito pequena para operar a sua máquina.
Abriu 2 programinhas, já está a máquina travando. A máquina já fica lenta demais. Certo? Porque você não tem autonomia, você não tem espaço para operar a máquina com tranquilidade. Tudo isso tem uma importância fundamental no funcionamento do computador. Essa memória aqui, ela é fundamental. Tá? Bom, e aí você tem então a memória RAM, né? Tá aqui a memória RAM, que ela vai estar aí nesses slots. Mas você tem também as memórias ROM. Então aqui você tem, ó, aqui mais embaixo, você tem uma memória ROM. Essa memória ROM, ela é cravada na placa-mãe, tá? Então vamos analisar aqui essas memórias, tá? A memória ROM, por exemplo. Nós trabalhamos aqui a memória RAM, tá? Nós estamos aqui, ó. Nós estávamos falando sobre a memória RAM. A RAM de Random Access Memory. Memória de acesso aleatório. Por que memória de acesso aleatório? Porque quando você vai preenchendo as trilhas dessa memória, os espaços dessa memória, você pode depois acessar qualquer conteúdo dela aleatoriamente. Você pode ir a um dado que foi gravado lá nas primeiras trilhas, nas primeiras pastilhas, depois, né? Enfim, é aleatório, o acesso é aleatório, porque não existe uma ordem de leitura. A gravação e a leitura que é feita nessa memória não obedece nenhuma ordem, tá? Não tem uma ordem fixa. Tá? Você vai acessar esses dados aleatoriamente e vai gravar nela também de forma aleatória. Tá? Então a memória RAM é onde todos os programas, sistema operacional e demais softwares são carregados durante o uso. Esse tipo de memória permite tanto a leitura como a gravação e regravação de dados. Tá? No entanto, assim que elas deixam de ser alimentadas eletricamente, elas se apagam. Elas são classificadas tanto pelo tipo de encapsulamento. O que é um encapsulamento? É a forma como elas são, como os circuitos impressos ali são encapsulados, são guardados dentro dessa pastilha. Tá? Então, tem memórias do tipo DIP, que são essas memórias DIP, SIP, são memórias mais antigas. As mais moderninhas são a SIM e a DIM. A mais moderna é a DIM, a mais usada hoje. Tá? Então, o encapsulamento mais usado hoje é o DIM. E elas são classificadas também quanto à tecnologia empregada na sua produção. Então você tem tecnologia EDO-RAM, né? A SDRAM, a tecnologia DDR. Então as mais modernas hoje, memória RAM, são do tipo DIM, DDR. DIM enquanto no formato de encapsulamento e DDR com relação à sua tecnologia. Tá? E aí você tem DDR2, DDR3, DDR4. As mais modernas são as DIM DDR4. São as memórias mais modernas, mais robustas. Tem barramentos mais amplos de transmissão de dados. Aí eu falei mais ou menos o preço de uma delas, né? Poderia continuar aqui tratando de memória ROM e tudo, mas eu vou deixar. Próxima aula a gente dá continuidade a isso, pessoal. Para não ficar também muito cansativo. Bom, eu espero que seja muito proveitoso para vocês, tá? Esses conhecimentos. Eu vejo esses conhecimentos como importantes para vocês entenderem o funcionamento desses sistemas e, compreendendo esse funcionamento, vocês terem maior autonomia, maior liberdade de usar. E conhecimento também, até para comprar um equipamento, tá? Vocês comprarem com mais segurança, com mais
entendendo melhor o que estão adquirindo, tá? Bom, pessoal, eu espero que tenha sido útil a aula de hoje aí para vocês. E na próxima aula a gente dá continuidade a partir daí. Ok? Vamos procurar chegar um pouquinho mais cedo nas próximas aulas, para a gente iniciar logo às 6 horas, no máximo 6h05 e tal, para dar sequência. Joelma sofreu um pequeno acidente, por isso não dá tempo de vir a aula. Eu vou estar publicando essa aula, tá certo, pessoal? Eu estou gravando, vou estar publicando essa aula. Assim que ela ficar pronta, eu deixo disponível lá para vocês. Um grande abraço, então. Acho que por hoje é só. Comentem aí alguma coisa. Coloquem aí, quem quiser comentar alguma coisa, por favor, façam isso. O grupo realmente muito pequeno, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente sabe, professor, que para a gente começar a ingressar nesse mundo, né, da tecnologia, isso aí que o senhor está falando é muito importante, a gente conhecer essas partes aí mais técnicas, né? É um pouco complicado até esses tempos, tudo, mas eu acho que se a gente procurar se aprofundar mais um pouco. Tem muito... E tá vendo mestrado na sua área, né? Aí, na UFRN. Isso. A abertura do mestrado. Exatamente. Nós temos lá a abertura do mestrado lá no IMD, no Instituto Metrópole Digital, para mestrado profissional. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer um projeto aí, vamos estudar. Vamos ir para frente, não pode andar para trás não. É só caranguejo que anda para trás. Mas é muito difícil, não, professor, mestrado nessa área. Não. Veja um tema que te interesse, veja um tema que você goste, tá entendendo? Comece a ler, porque pegue algumas dissertações de mestrado, comece a ler, você vai ver que não tem nada de complicado. É só ter um pouquinho de interesse, começar a dar uma lida, uma estudada nos artigos e tal, que começa a abrir a mente, né, para você desenvolver um projeto. Por exemplo, nessa área de robótica educacional não tem segredo não, pessoal. É só realmente ter interesse, porque robótica se faz com muito pouco, com muita coisa, até com sucata, entendeu? Com praticamente nada, até com autômato, papelão, entendeu? Então, é só uma questão de ter um projeto, de ter uma ideia, né, para vocês começarem a se envolver com isso aí. Ok. E arriscar para frente, botar para frente esse troço. Bom, vamos lá. Se tem alguém mais que queira fazer algum comentário, eu acho interessante a área de robótica, a Aurideia. Quer comentar alguma coisa, Aurideia? Não, a aula é bastante proveitosa, né, para termos conhecimentos e ficarmos mais seguros com relação a comprar até algo de informática, né? E que eu coloquei aqui, acho interessante a área robótica, porque mexe com o lúdico. E isso mexe comigo. Ah, que legal. Se a gente tiver alguma chance mais à frente, quem sabe eu mostro alguma coisinha a mais de robótica para vocês. Deveria tentar, né, Aurideia, já que gosta. Aurideia. Pensar nisso. Viu? Não dá conta, né? Eu não sei nesse momento vocês fazendo a formação e tal, se envolver agora com o mestrado, talvez não seja bem o caso, mas pensar nisso, pessoal, pensar realmente para frente, entendeu? Não pense que é difícil e complicado, não é. É pensar no futuro, né, professor? E não pense, se preparando, né? Se arriscar, fazer um projeto, começar a ler e fazer um projeto para apresentar, porque é só ter alguma coisa para apresentar, entendeu? Para você ser avaliado, para você passar, ou ser aprovado ou não, mas não pode deixar de tentar, entendeu? Tentar avançar.
Isso, vão estudar, né? Uhum. E desenvolver um projeto, daqui até terminar o curso, quem sabe, né? Isso, e podem contar comigo, tá? Sempre que Tá bom. precisarem, podem contar comigo. Bom, Obrigado, professor, pela disposição. Eu só fico triste porque a gente teve realmente muito pouca gente aí, ó. 10 pessoas apenas na sala. Professor, mas não fique não, é porque realmente esse momento tá assim, não é só com o senhor não, viu? Agora eu fico tristinho. Fique não, tristinho, senão eu fico também. Oh, meu Deus. Mas realmente tá complicado. O povo até para entrar pela plataforma acha difícil também, já estão acostumados pelo MIP com os outros professores, mas é assim, talvez tem gente meio desatualizada sobre sua aula, realmente se ia ter, se não ia, como. Tem gente também pensando que era amanhã. Ó, pessoal, então avisa direitinho pro pessoal na próxima viu? Na próxima quarta-feira a gente tá junto aí, tá? Um grande abraço, fiquei feliz em revê-los. Vocês estão no meu coração. Eu gosto muito da turma de vocês, tá? Muito obrigado pelo carinho. Um grande abraço. Eu gosto do senhor também, viu? Pode ter certeza, que eu adoro suas aulas também, que é bom demais. Mas esse período que a gente tá. Eu estou fazendo mídias na educação, professor. Ah, é? Da UER, né? Ô, rapaz, que legal, meu amigo. Tô gostando que só, tem muita coisa boa para se aprender, sabia? Muitas plataformas interessantes, né, para desenvolver o trabalho. Depois eu queria eu queria uma palhinha de você aí, como é que tá indo o curso, mostrar alguma coisa pra turma aí, pô. Eu sempre tô mostrando, eu fiz agora um Padlet, eu não sei essa palavra direita, se é Padlet. O senhor conhece, né? Sim. Mas eu acabei de fazer um que era uma atividade avaliativa, que eu fiz até sobre o cordel, os cordelistas brasileiros. Que legal. E enviei, mas eu coloquei aí pro grupo ver também. Já fiz um vídeo também para Faz o seguinte, YouTube. Bota lá na... Fiz podcast. Isso. Fiz podcast também, vou fazer outro. Que legal, bota lá na nossa biblioteca comunitária suas produções, viu? Tá certo. Bota lá pra gente acompanhar, eu quero muito conhecer. Eu fiz inclusive um vídeo sobre internetês. Que show, bacana. Mostra lá pra gente. Colocar lá pro senhor ver, viu? Beleza, um grande abraço, até mais então pra vocês aí. Tchau, até.